Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Gilmar, sou professor de matemática da rede e hoje trago uma aula sobre notação científica. Essa aula pode ser apreciada por todos os alunos, mas de forma especial pelos alunos que estão nos 8º anos. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos aprender juntos. A notação científica, gente, é uma ferramenta matemática que permite, de forma geral, expressar dados científicos seguindo uma convenção. Por exemplo, na biologia, sabemos que o tamanho de um vírus é um valor extremamente pequeno, né? Podemos então representar o tamanho desse vírus, o comprimento desse vírus, se for o caso, por meio da notação científica. Já quando saímos da biologia e entramos na astronomia, podemos também exemplificar o uso da notação científica quando queremos medir a distância, né, de um planeta a outro. Nesse caso, o valor dado será um valor extremamente grande. Então, notação científica vem a ser o que de fato? É uma maneira convencional de se escrever números que representam valores muito grandes ou muito pequenos, sendo sua representação composta por dois fatores. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Inclusive, com números escritos em notação científica, nós podemos realizar as operações aritméticas que nós já conhecemos, adição, subtração, multiplicação e divisão. Agora, usando a notação científica, pessoal, nós podemos fazer essas operações de uma forma não tão trabalhosa. Pensa comigo, se alguém pedisse para você multiplicar 13 bilhões 450 milhões vezes 5 centésimos, por exemplo. Você pode usar o algoritmo que você já conhece, mas, sem dúvida, você já sabe que será um pouco dispendioso. Com a notação científica, nós podemos realizar esses valores, essas operações com esses valores, de uma forma menos trabalhosa. Então, eu tenho aqui dois exemplos. Primeiro, a distância média da Terra ao Sol é de 149.600.000 quilômetros. Escrevendo esse número em notação científica, tenho 1,496 vezes 10 à oitava quilômetros. Lembrem que eu tenho aqui 10 é uma base, 8 é o expoente. Esse assunto aí é o assunto que vocês estudaram, chamado de potenciação. No segundo exemplo, trazendo para um contexto agora, imagina que um piloto de Fórmula 1, vence o Grande Prêmio do Brasil com uma diferença de 1 milésimo de segundo só. Então, como é que a gente escreve esse número? Então, eu tenho 0,001 segundo. Em notação científica, o número fica 1 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Quando nós observamos esses exemplos, nós observamos que apareceu a base 10. Então, em tela agora, eu tenho aqui 4 exemplos de números que não estão escritos em notação científica. Eles estão escritos apenas utilizando a base 10 para que possamos entender como surge essa base 10. Tá? Então, na letra A e B, eu tenho números grandes, letra C e D, eu tenho números pequenos. A e B, eu tenho, letra A, 12 milhões. Como escrever 12 milhões na base 10? Você vai contar quantos zeros tem, possui 6 zeros, então você vai colocar 12 vezes 10 e o expoente que está no 10 representa essa quantidade de zeros, no caso 6. Na letra B eu tenho 2 milhões, outra vez eu tenho 2 vezes 10 e aparecem outra vez 6 zeros, então o expoente será 6. Portanto, nesse caso aqui, eu não estou escrevendo em notação científica. Para você escrever, no caso, na base 10, é só você contar os zeros e esse número de zeros fica sendo o valor do expoente da base 10. Por outro lado, na letra C e D, eu tenho números pequenos, tá? Esses números aqui, você não vai contar os zeros, você vai contar a quantidade de casas que estão após a vírgula, as casas decimais aqui. Então, veja, na letra C, 0,005
É a mesma coisa de 5 vezes 10 a menos 3. Veja que o expoente ficou negativo. Por que menos 3? Veja que após a vírgula eu tenho 3 casas. 0, 0 e 5. Então essas 3 casas determinam o meu expoente negativo. Na letra D eu tenho 0, aí vamos contar, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 61. Eu tenho 7 casas após a vírgula, 7 casas decimais. Portanto, escrevendo na base 10, terei 61 vezes 10 a menos 7. Entendemos aqui a base 10, tá? Percebemos que quando os números são grandes, o expoente fica positivo. Quando o número é bem pequenininho, que temos que contar, no caso, a quantidade de casas decimais, o expoente ficará negativo, tá? Vamos entendendo isso no decorrer da aula. Números em notação científica, gente. O número em notação científica, ele será escrito da seguinte forma, ó. 2 fatores, como eu falei no começo da aula. A vezes 10 elevado a n. O que é que esse A representa? Esse A representa um conjunto de números, gente, que começa em 1 e vai até 9,999. Aí você lembra agora da dízima periódica, daqueles 3 pontinhos de reticências. Ou seja, esse A será esse conjunto de números, tá, que está dentro desse intervalo. Ele não pode ser menor que 1 e ele não pode ser maior do que o 9,99 reticências. Então, todas as vezes nessa aula que você vê este intervalo, 1 menor ou igual a A, menor ou igual a 10, você vai entender que o primeiro fator da notação científica tem que ser um número que esteja dentro desse intervalo, nesse conjunto de números. Resumindo de uma forma prática, não pode ser menor que 1 e não pode ser, estou repetindo mais uma vez, maior do que o 9,99, 3 pontinhos, reticências, tá? Então, o A tem que ser esse número que esteja aí nesse intervalo. N é um número inteiro. O expoente que fica ali no 10 será um número inteiro. Esse número inteiro, gente, claro, pode ser positivo ou pode ser negativo. Tenho 4 exemplos aqui nessa tabela. 2,3 vezes 10 à terceira potência é um número que está em notação científica. Por quê? Porque o 2,3 está no intervalo que eu me referi. Ele nem é menor que 1 e também não é maior do que o 9,99 reticências. Lembram? Então, ok, está em notação. O segundo exemplo, 0,23 vezes 10 à quarta, não está em notação científica. Por quê? Porque o fator 0,23 não está no intervalo que eu estou me referindo. Ou seja, 0,23 é menor que 1. Então, esse número não está em notação científica. 9,9 vezes 10 à quinta está em notação científica, pelo mesmo motivo. E o 990 vezes 10 à terceira não está em notação científica também pelo mesmo motivo. Não está, porque 990 é bem maior do que o conjunto de números que eu me referi agora há pouco. Legal? Então, continuando aqui, vamos lá. Ó. Escrevendo em notação científica. Vou apresentar agora alguns exemplos. O exemplo A, B e C, percebam que os expoentes são positivos. O exemplo D, E e F, percebam que os expoentes são negativos. Então, como entender agora essa transformação de um número normal para o número em notação científica? Então, eu quero que você imagine comigo que após o 45, após o 120 e após o 25.000, existe uma vírgula. Essa vírgula ela vai se deslocar da sua direita para a esquerda. Repito, ela vai se deslocar da direita para a esquerda, tá bom? E esse deslocamento vai alterar o expoente da base 10. Na letra D, E e F, a vírgula que vocês estão vendo aí vai se deslocar. Prestem atenção, da esquerda para a direita. Vou repetir, da esquerda para a direita. Isso fará com que o expoente
do número da base 10 também seja alterado. Para você entender essa dinâmica, eu convido você a olhar comigo uma animação de notação científica que eu achei aqui no YouTube. Presta bastante atenção. São dois exemplos. O primeiro, a vírgula se desloca da direita para a esquerda. Aí você vai olhar esse deslocamento e a influência que a vírgula vai causar no expoente da base 10. Depois vai vir outro exemplo, sendo ao contrário. A vírgula vai se deslocar da esquerda para a direita e o expoente ficará negativo. Tá legal? Vamos ver o vídeo então. Vamos lá, gente. Prestem bastante atenção nesse vídeo, no deslocamento da vírgula e na alteração no expoente. Observem. A vírgula vai da direita para a esquerda, o expoente vai aumentando. Olha como o número ficou em notação científica. Agora ao contrário, da esquerda para a direita. Observe como o número vai ficando. O expoente vai diminuindo e ficando negativo. Olha como o número ficou. Vamos aplicar agora a lógica da animação que nós acabamos de assistir nos exemplos aqui citados. Então imagina que após o 45 tem uma vírgula. Ela se desloca uma casa para a esquerda, fica 4,5 vezes 10 a primeira. Na letra B, após o 120 tem a vírgula. Ela se desloca duas casas para a esquerda, da direita para a esquerda. Então o número fica 1,2 vezes 10 ao quadrado. Na letra C, imagina que após o 25.000 você tenha uma vírgula. A vírgula vai se deslocar 4 casas até ficar entre o 2 e o 5. Aí vai ficar 2,5 vezes 10 à quarta. Ficaram positivos os expoentes. Observa a letra D, E e F, onde a vírgula vai se deslocar da esquerda para a direita. Os expoentes ficarão negativos. Observe que 0,3 vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 1. A vírgula se deslocou uma casa, então o expoente será menos 1. Na letra E, 0,05 vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 2. A vírgula vai se deslocar duas casas. Observe, 0,05. Então ela andou duas casas para a direita, da esquerda para a direita, então ficou 10 elevado a menos 2. Agora o número 0,00518. A vírgula vai se deslocar da esquerda para a direita até ficar entre 5 e 1. Então vai ficar 5,18 vezes 10 a menos 3. A vírgula se deslocou 3 casas. Aí você pode me perguntar, professor, por que a vírgula não ficou entre 1 e 8? Por que não ficou 51,8? Não ficou 51,8 exatamente porque lembrem-se que eu acabei de falar que em notação científica o primeiro valorzinho, que nós representamos pela letra A tem que obedecer àquele intervalo que eu coloquei. Tem que ir de 1 até 9,99 reticências. Não pode ser maior do que 10, ou melhor, maior do que 9,99 reticências, e não pode ser menor que 1. Se a vírgula tivesse ficado 51,8, 51,8 torna-se maior do que o 9,99 reticências. Tá legal? Continuando então a nossa aula, nós podemos agora aproveitar os nossos conhecimentos para realizarmos as 4 operações. Nessa aula, devido ao nosso tempo aqui, eu vou trabalhar com vocês multiplicação e divisão. A adição e subtração fica para os diletos alunos, queridos alunos, pesquisarem. Veja bem, eu tenho o primeiro exemplo, 5 milésimos vezes 45.000. 5 milésimos, transformando em notação científica, lembrando da animação que nós vimos, a vírgula se desloca da esquerda para a direita, então o expoente fica negativo. 5 milésimos fica escrito assim, 5 vezes 10 elevado a menos 3. 45.000 já é um número onde a vírgula se deslocará da direita para a esquerda, conforme vimos na animação. Então o número ficará 4,5 vezes 10 à quarta. Nós podemos agora, como se trata de uma multiplicação, organizar melhor.
dispor melhor os números. Então, eu coloquei o 4,5 antes e coloquei o 10 à terceira, o 10 elevado a menos 3 depois. Então, organizei e nesse caso agora, você vai aplicar, gente, a propriedade da potenciação, onde eu tenho 10 elevado a menos 3 vezes 10 à quarta. Quando eu tenho multiplicação de bases iguais, as propriedades da potenciação nos diz que nós podemos fazer o quê? Repetir a base e somar o expoente. Então, eu repito apenas uma vez e vou somar menos 3 mais 4, tá? O resultado vai ser 5 vezes 4,5 dá 22,5. Repete-se o 10 e você agora trabalha lá a operação. Devo 3 no expoente, tá? Devo 3, pago 4, fico 1. Só que o número 22,5, lembrem, é maior do que o famoso 9,99 daquele intervalo. Lembram-se? O abençoado do 9,99 reticências. Então, como 22,5 é maior, o que é que eu faço? Pego a vírgula e desloco para a minha esquerda uma casa. Então, em vez de escrever 22,5, vai ficar 2,25. Quando eu faço isso com a vírgula, olha a diferença do expoente. Era 10 elevado a 1, agora ficou 10 elevado a 2. Portanto, 0,005 vezes 45.000 vai dar 2,25 vezes 10 ao quadrado. Um outro exemplo agora, para encerrarmos nossa aula, nós temos aqui a divisão. Na divisão eu tenho 0,00021 dividido por 0,003. Aplicando as regras que nós já estudamos sobre a nossa notação científica, nós agora podemos escrever 0,00021 da seguinte forma: 2,1 vezes 10 a menos 4. A vírgula se deslocou da esquerda para a direita, então o expoente ficou negativo. E ela se deslocou quantas casas, pessoal? Só é você contar. 1, 2, 3, 4 casas. Por isso ficou menos 4 no expoente. A mesma coisa no 0,003. Ficou 3 vezes 10 a menos 3. Tá? Podemos então já efetuarmos a divisão. 2,1 dividido por 3 resulta em 0,7. E o nosso 10 elevado a menos 4, dividido por 10 elevado a menos 3, vou de novo aplicar as propriedades da potenciação. Se na multiplicação de bases iguais nós somamos, na divisão de bases iguais, nós vamos repetir a base e vamos subtrair o expoente. Então fica 0,7, que é o resultado de 2,1 dividido por 3, vezes 10 elevado a menos 4, menos, que é da propriedade, abre parênteses, menos 3, que é o outro valor. Então fica 0,7 vezes 10 elevado a menos 4, menos com menos mais, ficou lá menos 4 mais 3 no expoente, 0,7 vezes 10 elevado, devo 4, pago 3, fico devendo 1. Lembrem que 0,7 está fora daquele intervalo que eu falei, então você desloca a vírgula mais uma casa da esquerda para a direita, resultando numa alteração no expoente, ficando, em vez de menos 1, menos 2. Ok? Pessoal, é só isso. Muito obrigado. Desculpem as limitações. Fiquem com Deus. Nos vemos em breve.